noite a todos, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. É uma alegria estar aqui mais uma noite neste canal do YouTube, neste momento tão diverso que todos nós estamos vivenciando no nosso planeta. Um momento que nos traz o convite para a ampliação da mensagem espírita e do Evangelho. E hoje vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos já no capítulo 15 e hoje é o versículo 33. Mas antes da gente iniciar o estudo, eu gostaria de lembrar o título dessa palestra, Palavras que Edificam. E é interessante porque as nossas palestras aqui no YouTube tem uma música que inicia, cada uma delas, que tem o título Verbo, da dupla Tim Vanessa. Verbos é o título da música. E se não conhecem a letra, eu não sei cantar, mas eu vou estar fazendo a leitura aqui. Tim Vanessa nos traz o seguinte: o espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar. Sopra o vento o pensamento, na linguagem articulada, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Dá aos outros palavras de bem. O evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. E estamos todos aqui, todas as noites, todas as quartas-feiras, com este objetivo de trazer um pouco de consolo. Primeiro, a nós mesmos, porque passamos dias, horas estudando a lição, iluminando o nosso espírito tão sedento dessa água cristalina do Evangelho, deste contato com Jesus, que vai nos evangelizando. E assim, com a mensagem um pouco interiorizada em nós, a gente consegue trazer, exteriorizar para aqueles que nos assistem. Então, sempre pedimos a inspiração do Mestre Jesus, a inspiração dos trabalhadores da casa de Dr. Augusto Silva, que neste momento adentra o nosso lar, ou adentra o nosso trabalho, quando a gente dá um play nas palestras aqui, ou até mesmo o nosso carro, que essa luz possa sim estar no coração de cada um. E esse é o objetivo sempre, trazer palavras que edificam. Mas o que é a palavra, né? Ela já está tão presente na história da humanidade que às vezes passa desapercebido o que é a palavra, né? E buscando no dicionário, nós vamos entender que palavra nada mais é do que um conjunto de letras e sons para representar o nosso pensamento. E quando a humanidade começou aqui neste planeta, as primeiras palavras ditas, elas foram expressadas por meio de sinais, de gestos, de sons. Depois surgiram as escritas, que nós encontramos em muitas grutas hoje, as pinturas rupestres, e também no Egito, que é muito presente, os hieróglifos. E de acordo com que a humanidade foi passando o tempo, foi trazendo novas descobertas, os meios de comunicação foi se ampliando, né? A gente vai ganhando muitos instrumentos para essa comunicação. E a gente vai ter ali o telégrafo, que é pelo código Morse. Nós temos o correio, muito utilizado até hoje. Nós temos o jornal. Até a nossa casa, o Centro Espírita Augusto Silva, tem o jornal Novos Tempos, com uma história aí de 20 anos, trazendo o Evangelho, trazendo histórias infantis. Este ano, com a novidade de uma página para a juventude, Jornal Novos Tempos. Tem o rádio, tem a TV. Lembrando que na rádio, a Aliança Municipal Espírita tem um programa todos os dias, de segunda
a sexta-feira, às 6 horas da manhã, na Rádio AM. Tem o telefone, que hoje a gente já evoluiu para o celular, e o celular está aí em grande dominação para nós, porque não é só apenas a chamada, né? Nós temos ali todos os meios de comunicação concentrados aqui nesse equipamento tão pequeno, né? Nós temos e-mail, as redes sociais, as mensagens instantâneas, tudo isso, toda a internet foi concentrada aqui. Uma ótima ferramenta que tem nos auxiliado muito. Mas tudo é instrumento, né, gente? Tudo isso foi criado para satisfazer a nossa necessidade de passar informação. Hoje mesmo nós estamos aqui no canal do YouTube, ampliando assim a mensagem e divulgação da doutrina espírita. Mas e na doutrina espírita? O que é a palavra? André Luiz, ele coloca na obra Entre Irmãos de Outras Terras, no capítulo 23, intitulado A Palavra. Ele fala que a palavra é um instrumento mágico que Deus nos confia. E será que a gente consegue utilizar bem esse instrumento mágico? Esse dom que Deus nos confiou, nos deu, para que a gente pudesse manter as nossas relações, para que a gente pudesse ampliar as ideias, né? Discutir, trazer novas tecnologias, sublimar o nosso espírito, tudo isso. Olha o que a palavra faz. Jesus, quando esteve aqui, ele nos trouxe a mensagem por meio da sua palavra. E a palavra também está no silêncio. Às vezes a gente acha que a palavra é somente a escrita ou somente a falada. Não. Hoje nós falamos com os olhos, nós falamos com os nossos pensamentos por meio de preces que devotamos a todos aqueles que necessitam. É também um tipo de palavra. Mas Paulo, ele coloca no versículo 33 o seguinte: é o versículo 33, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, gente, nós como estamos utilizando esse instrumento? Porque uma conversa, ela é recheada de palavras, muitas. E como que a gente vai combinando cada uma para ter uma conversação? É livre-arbítrio. Deus respeita e nos permite essa escolha. E será que nós escolhemos para o bem, como diz a música do Tim Vanessa, ou será que a gente está alimentando o menos bom? E Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 74, ele estuda esse versículo. E destacando só alguns parágrafos, ele começa assim a lição. A conversação menos digna deixa sempre um traço de inferioridade, né? Então, que perfume que está sendo exalado na nossa conversa? Né? Será que é o perfume suave do consolo? Ou é um perfume que às vezes é agressivo ao nosso olfato ou ao nosso espírito? Né? As conversações, elas sempre chegam em nós, sempre estarão chegando em nós. Mas como que a gente reage a isso? Tanto que Emmanuel fala, a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição. Então, a todo instante, sempre vai vir esse teste. Essa má conversação que muitas vezes tenta murchar o pensamento, aprisionar. Muitas vezes a pessoa está ali tão alegre, né? Alegre no sentido de estar elevada, sublimada, não alegre a pessoa eufórica, não. A pessoa alegre conectada com o alto.
e simplesmente começa ali uma conversa, seja a maledicência, né, seja algum assunto que traz muita dor, né, e aquilo vai minando aquelas forças, né, e chamando atenção para a obra Pensamento e Vida, no capítulo 8, que chama Associação, Emmanuel até coloca assim: se um homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que em todos vivemos em regime de comunhão, segundo o princípio de afinidade. É como se fôssemos um imã em que vamos atraindo essas palavras, essas conversações, né? Tudo isso que vai chegando de forma que muitas vezes tenta ali derrubar, murchar. Mas Emmanuel, no capítulo 78, voltando à nossa lição, no Pão Nosso, ele ainda coloca: quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltrantes, né? Quando a gente para pensar na passagem do Mestre aqui no nosso planeta, e lembrando de tudo que ele vivenciou quando ele estava ali diante daquela multidão sedenta, aquela multidão confusa e muitas vezes explorada por conhecimentos em que os aprisionavam, ele sempre teve em seu olhar uma palavra de amor. Ele sempre teve em seus lábios aquela voz que acolhia todos. E sempre utilizando palavras em que todos iam compreender a mensagem. Por isso que existem as parábolas, porque ele tinha que contar por meio de histórias, utilizando instrumentos daquela época, para que todos compreendessem o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus está aqui, dentro de nós. E como eu disse no início, nós que estamos aí neste momento diverso, fazendo a transição para o mundo de regeneração, nós temos que lembrar que este mundo, primeiro, é construído aqui, dentro de nós. Divaldo Franco nos chama atenção para essa mudança, de regenerar as nossas atitudes, regenerar os nossos pensamentos, e essa regeneração do pensamento vai trazer uma regeneração das nossas palavras, das nossas conversas. Então, sempre que alguém nos chega, porque isso é inevitável, todos estão vivenciando um momento de dificuldade. Então, às vezes, o sofrimento chega numa má conversação, trazendo ali, às vezes, um ar deprimente, que possamos lembrar de Jesus e acolher, levando para aquele que necessita a mensagem do bem, como voltando à música do Tim e Vanessa, né? A voz, o sonoro retrato no consolo aos infelizes. Então, que a nossa voz seja esse retrato, essa vibração que consola todos que chegam até nós. E Emmanuel ainda fala, no finalzinho dessa lição da obra Pão Nosso, que observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Primeiro chamado dele, observa como ages. Às vezes pensamos que é somente quando vamos nos recolher ao final do dia ou quando acordamos, em que é o momento que a gente deve observar as nossas ações, né? Entregar o nosso dia. Isso é importante, fazer essa entrega, fazer essa avaliação, mas acima de tudo, passar o dia todo observando as nossas ações diante de qualquer situação.
Tem uma lição do irmão X na obra Contos e Apólogos, em que ele traz o personagem que, quando acorda, a primeira coisa que ele faz é ler o Evangelho de João, em que tem: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não a paz deste mundo, né? É a mensagem de Jesus. E ali, após a leitura, ele vai refletindo em todo esse ensinamento, tentando interiorizar e mentalizando todo o planeta, o quanto que é importante. Mas ao sair do quarto, ele já encontra a sua esposa com a sua pequena doente ali nos braços da esposa, pedindo um auxílio, pedindo um acalento. E infelizmente ele acaba reagindo de forma agressiva, falando que não tem como resolver a situação. Quando ele senta para tomar o café, o seu sogro chega, pedindo a ele um pouco de moedas para poder auxiliá-lo, e ele rispidamente responde que, se tivesse aquela quantia, ele não estaria trabalhando. E, todo apavorado, mal toma o seu café, já sai para o trabalho e entra no carro e reflete como que ele reagiu. Ele apenas exteriorizou o evangelho na leitura, porém ele não interiorizou. No momento em que ele precisava agir, ele não agiu. E assim ele vai com o coração bastante apertado, por perceber que não agiu conforme o evangelho. Então, são pequenas situações no nosso dia que a gente tem que observar. Nós achamos que tem que ser em algo assim maior, diante da multidão. Não, é quando estamos sozinhos também. Quais são as leituras que eu estou realizando no meu dia a dia? Quais são, hoje tem muita internet, né? Quais são os sites em que eu estou visitando? Como que eu estou alimentando o meu espírito? E para trazer um pouco, ampliar esse conhecimento e ilustrar, eu gostaria de indicar 3 obras da Dona Ivone Pereira do Amaral. São obras que compõem a sua trilogia, né? A primeira obra que tem é Nas Voragens do Pecado, que traz a história de Ruth Caroline de La Chapelle, em que ela toma decisões contrárias ao Evangelho e acaba bastante escrava de suas ações. Ela desencarna e depois ela volta na obra O Cavaleiro de Numies como Bertie. Me perdoe, mas eu não sei soletrar, pronunciar o seu sobrenome. Mas na obra O Cavaleiro de Numies ela volta para poder reparar todas aquelas decisões, todas aquelas conversas, todas aquelas palavras que ela utilizou de forma incorreta e que causou ações bastante delicadas. E na última obra, O Drama da Bretanha, ela volta como Andréia, para poder estar ali reparando mais um pouco tudo aquilo que ela construiu nas 2 encarnações. Então fica o convite dessas leituras de Dona Ivone. Mas voltando à nossa lição com Emmanuel, né? Como que a gente precisa, né, vivenciar? Primeiro, o conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque não adianta nos instruirmos, mas se não amarmos. Por isso que Paulo dizia, né? A ciência incha, mas o amor edifica. Né? Com qual objetivo que eu estou angariando aquele conhecimento? Então, conhecendo, tendo contato com Jesus, a gente vai colocando aqui, despertando o que há de melhor em nós. Porque quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a luz, o amor, a perfeição está aqui. Porém, ao longo do tempo,
a gente foi colocando camadas, nos iludindo com a nossa personalidade, porque nós estamos aqui neste planeta apenas de passagem e temos um instrumento maravilhoso que é o corpo para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa se manifestar. Então, é necessário a gente ter essa consciência de temporalidade, que não estamos aqui para sempre e que, acima de tudo, estamos aqui por uma missão. Todos nós temos uma missão. Muitas vezes não é tão grandiosa como do nosso querido Chico Xavier, mas tenho certeza que a missão dele a gente classifica como grandiosa, mas precisou da parte dele muita renúncia, muita entrega. E será que a gente consegue ter essa entrega, essa renúncia como ele? Pelo menos no nosso silêncio, quando a gente estiver ali no nosso cantinho íntimo, que a gente se renuncia a essa personalidade e abraça Jesus. Porque Jesus, ele esteve ali junto com Maria Madalena, um amor grandioso no seu coração, mas que estava, infelizmente, focado para o material. E ele vem e com seu magnetismo, com as suas palavras, ele a traz para o caminho reto. Como Zaqueu, que já vinha com o movimento da mudança, tanto que Jesus percebe e fala para ele, né, Zaqueu, desce daí, vou jantar essa noite contigo. Então a gente tem que fazer essa entrega. E Paulo de Tarso, né, que está aqui toda noite com a gente, toda quarta-feira, como que esse espírito ele foi totalmente modificado e ele vem sendo inspirado que trouxe tantas cartas que hoje acalenta o nosso coração. Deixo o convite também para a leitura da obra Paulo e Estevão, para ter um contato mais com esse espírito, compreendendo essa tarefa gigantesca que ele vivenciou. E o verbo, gente? Quando a gente pega o primeiro capítulo de João, né, no versículo 14, João coloca para nós, e o verbo se fez carne. Né? O que é o verbo? E o Soronório, na obra Luz Imperecível, sempre muito inspirado no estudo do Evangelho, ele coloca que o verbo é a palavra, é a ação, é sempre a manifestação daquilo que reside na intimidade. É o melhor que cada um é capaz de refletir. Olha que interessante, como que estamos dando ação para os nossos verbos, como que estamos sendo atitudes no nosso dia a dia. E quando João fala, né, e o verbo se fez carne, a gente sabe que é Jesus, é esse amor que se fez carne. Tanto que o Soronório ainda coloca assim nessa obra Luz Imperecível, em se tratando de Jesus, a sua materialização ou concretização indica no registro se fez carne, nos conduz à essência de todas as potencialidades do Criador na forma de amor, em termos de exemplificação. Então ele se fez carne e ele não apenas falou, ele exemplificou para cada um que aqui estava tudo aquilo que ele estava ensinando. Isso é tão verdadeiro que por mais de 2000 anos nós estamos aqui tentando estudar tudo aquilo que ele deixou. E isso vibra em nós. A verdade, quando é realmente verdade, ela vibra no ser. Ela encontra a porta. Então, cabe a nós abrir essa porta para que a mensagem possa adentrar e deixar a luz assim brilhar a cada dia mais. Porque Jesus nos disse, né? Brilhe a vossa luz. E para finalizar a nossa reflexão dessa noite,
eu separei um pedacinho da mensagem de André Luiz, que está na obra Instruções Psicofônicas, no capítulo 9, intitulado Na Esfera da Palavra. Ele fala assim: se buscamos no mundo selecionar alimentos sadios, na segurança e no aprumo do corpo, é indispensável escolher conversações edificantes, capazes de preservar a beleza e a harmonia de nossas almas. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilhos de delinquência e desagregação espiritual. Atendamos ao silêncio, onde não seja possível o concurso fraterno. Disse o poeta que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em cesto de prata. No entanto, só o amor e a humildade conseguem produzir esse milagre de luz. Para cooperar com Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. Busquemos sentir com Jesus e não nos esqueçamos de que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. Com essa mensagem linda de André Luiz, que a gente possa estar sempre entregues com o nosso coração a Deus. E sempre que chegar aos nossos ouvidos, os necessitados, que tenhamos sempre a nossa boca, a nossa língua, como um instrumento de produzir, de divulgar a paz, o amor. Que a paz esteja em todo o coração. E muito obrigada a todos por mais essa noite. Estejam sempre com Jesus. Que assim seja.